Shalom, meus amados. A paz do soberano Senhor Jesus Cristo. Mais um momento com Deus nessa noite para falar do amor de Deus para você nessa noite. Queridos, eu quero falar hoje do bom pastor. Jesus, pela história dele aqui em João capítulo 10, uma das obras mais nobres é ser um pastor. Porque Jesus diz que ele é um bom pastor. Às vezes, muita gente não valoriza o seu pastor. Mas eu tenho uma coisa para falar para você nessa noite. O pastor é só para ensinar. O pastor que carrega todo o peso espiritual sobre a vida de cada um dos irmãos que está passando por algum problema. Jesus, ele disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse momento com Deus, nós vamos falar sobre isso. Aqui em João 10, os judeus ficaram muito revoltados com o Senhor Jesus, porque Jesus tinha curado um cego. E eles não acreditavam que Jesus era Jesus. Eles não acreditavam, eles não acreditam até hoje. E eu quero ler esse assunto para você em João capítulo 10, o discípulo amado de Jesus. João 10. O bom pastor e o seu rebanho. Eu lhe asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de um estranho. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava lhe falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que ouviram antes de mim, todos que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço. O Pai.
e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza, também elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém o tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, e outros enlouquecido. Para que nós ficar ouvindo esse homem? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo chamado Pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-lhe abertamente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo, em nome do meu Pai, fala por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a minha vida, eu dou a vida eterna por elas, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. O meu Pai que a deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. É com essa palavra que eu quero lhe abençoar nessa noite, queridos. Porque Jesus tinha abrido os olhos de um cego, e os judeus, até hoje, eles ainda estão esperando Jesus vir. Porque eles não acreditam que Jesus nasceu em Nazaré, filho de um carpinteiro, e fazer tanto milagre. Aqui a palavra está falando claramente de um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, foi o que Jesus falou. Nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos, orando, jejuando, profetizando a bênção, a prosperidade, o milagre, a cura, a libertação. Então, queridos, as ovelhas, as pessoas, Jesus está falando de ovelha, as pessoas que ouvem, é as que são obedientes ao Senhor, que ouvem a voz do Senhor, ouve o conselho do seu pastor. Jesus, ele não falou aqui que ele era arquiteto, na realidade ele é arquiteto. Jesus não falou que ele era advogado, Jesus não falou que ele era médico, ele falou de ser um bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e dá a vida eterna pelas ovelhas dele, porque ele e o Pai é um só. Mas os judeus continuam não acreditando. Eu vou ler mais um versículo para você nessa noite, que está em João 9, versículo 31. Diz Jesus: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica toda a verdade.
Jesus ouve pessoas que vivem em plena santidade com Ele. Que vive falando a verdade e praticando a verdade. Que não é enganador e nem assaltante, como Jesus falou. Jesus chamou os judeus de assaltantes. Porque ele não acreditava e não acredita que Jesus já veio, já ressuscitou, já morreu e ressuscitou dos mortos. Só porque Jesus tinha abrido os olhos de um cego, os judeus ficaram revoltados. Porque não estavam acreditando que Jesus é Jesus. Agora, querido, tem uma coisa para te falar nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está precisando. Agora, o meu Deus, o nosso Deus sabe o que você precisa nessa noite. Se você prestar atenção nessa palavra, ler ela na sua casa, praticar, obedecer, você pode pedir o que você quiser, que Deus fará acontecer na sua vida. E está escrito no livro de João, capítulo 15. Você pode pedir o que você quiser, e Deus vai fazer acontecer na sua vida. Se for cura, Deus vai te curar, vai te libertar, vai te prosperar, vai ver abundância de pão na sua casa, vai ver saldo, vai haver saldo na sua conta bancária, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós nessa noite. É Salmo 37, versículo 4. Agrada o Senhor Deus, e Ele satisfará todo o desejo do teu coração. Então, querido, quando nós obedecemos a Deus, Jesus conhece as ovelhas dele. Ninguém enrola Jesus com história, não. E as ovelhas também conhecem Jesus, são os que são obedientes a Deus, que praticam a verdade, que vivem na verdade, que servem a Deus de verdade, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele e o Pai somos um, disse ele aqui em João 10, versículo 30. Então, uns falam, eu não vou obedecer a Deus porque essas coisas estão tudo no Velho Testamento. Isso é uma mentira. Quem obedece a Deus, obedece a Jesus, porque Ele e o Pai é um só. Quem não obedece a Deus, não obedece a Jesus, não obedece a ninguém. Não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece a ninguém. O segredo nosso é obedecer. A palavra correta para nós ter a vitória, o milagre, a bênção e a prosperidade de Deus é obedecer às Escrituras Santas do Senhor. E obedecer àquela pessoa que Deus botou como o seu pastor, que lhe aconselha, que ora por você, no momento difícil está com você, te abençoando, declarando um milagre, a cura e a libertação na sua vida. Se você não obedecer, como que vai acontecer milagre? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Com essa palavra, eu quero orar com você nessa noite, te abençoar nessa noite. Eu queria que você botasse a mão no seu coração, que eu queria orar por você, te abençoando nessa noite. Amém? Glória a Deus. Santo Deus, amado Pai, nessa noite, eu quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo, meu Deus, em toda a nação da terra. Eu quero profetizar o milagre, a cura, a libertação, os milagres, os sinais, os prodígios do Senhor. Meu Deus, eu quero profetizar para meus irmãos. A obediência, a comunhão, a santidade, a sabedoria, o entendimento, a compreensão que o reino, a glória, a graça do Senhor venha se manifestar na vida de cada habitante de toda a nação da terra. Eu quero ligar no céu e na terra e quero abençoar cada ouvinte nessa noite com toda a sorte de bênção até hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.